Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago para vocês uma entrevista da nossa querida Salan Turkulu para o canal Empatia, que é apresentado pelo ator Ahmet, que também é o seu colega de elenco. Caso você ainda não conheça esse canal, eu vou explicar rapidamente como funciona e depois nós vamos direto para os melhores momentos da Salan, que ela traz alguns detalhes sobre a sua vida, coisas que a gente ama saber e saber diretamente através dela. O Empatia é um programa diferente, ele não é estilo talk show ou aquelas entrevistas que são só as perguntas e só as respostas. A dinâmica dele é um pouco diferente. A ideia do programa é trazer histórias reais de pessoas comuns e colocar o convidado para agir como se fosse a história dele mesmo, para ver como que ele se sentiria diante de algumas determinadas situações e o que ele sentiria. Tudo agindo como se de fato a história que o apresentador está falando fosse da pessoa mesmo. Mas o foco do meu vídeo aqui não são as histórias que ele trouxe para a Salan, mas sim o que a Salan trouxe sobre ela mesma. Então, se você gosta de Salan Turkulu, já deixa seu like, sua contribuição com esse vídeo, já manda para as amigas para você receber mais vídeos sobre ela. A Salan compartilhou de forma muito leve como foi a maneira que ela conheceu o seu namorado. Isso aconteceu há cerca de 2 anos atrás, no café em que ele é proprietário. Ela definiu ele como um multi-empreendedor. Ele possui esse café e também tem uma agência digital. Apesar da história ter começado há 2 anos atrás, no momento em que ela conheceu ele, ela ainda estava em um relacionamento. Ela frequentava o café com os amigos, ela ia com frequência e um certo dia ele se aproximou da mesa, se apresentou. Logo após esse fato, ele passou a segui-la nas redes sociais, o que ela havia interpretado como um network. Não havia ali uma segunda intenção, porque ela ainda estava em um relacionamento. Depois, o relacionamento dela chegou ao fim, ela continuava frequentando o café com os amigos e foi então que ela resolveu segui-lo de volta, com a intenção de, e se eu precisar de repente fazer uma reserva na cafeteria, precisar de falar com ele, então vou segui-lo, né? Ele já seguia ela, só que ela não tinha feito essa retribuição. Foi então que, segundo ela, o destino deu um empurrãozinho no relacionamento deles. Ela estava em Bodrum, em um retiro, e os dois se encontraram lá. Ambos estavam sozinhos e ela utilizou uma expressão turca que significa: uma xícara de café pode trazer uma lembrança que dura 40 anos. Eles começaram a conversar e então foi aí que tudo começou. Ela contou também que ele foi logo apresentado para a sua família no início do relacionamento, quando eles tinham 2 semanas somente. Tudo isso porque eles estavam em Izmir, a família dela é de Izmir. O cachorro dela estava na casa dos pais dela, eles estavam juntos, ela precisava pegar o cachorro. Passou na casa dos pais para pegar o cachorro e tudo aconteceu de uma forma não muito formal, foi bem casual. A mãe dela então convidou eles e disse: já que vocês estão aqui, vamos jantar. Foi assim que eles se conheceram. Ela contou que, apesar de não ter programado a apresentação, o jantar, ela não esconde nada da família dela. Todo mundo que entra na vida dela, a família dela está ciente e que eles já sabiam que os dois estavam juntos. Ela contou também que ela já foi apresentada para a família dele também e que até tinha rolado uma foto que vazou dos dois na internet, que as pessoas estavam interpretando que os dois já estavam até noivos. Ela negou o fato. Depois, falando sobre futuro, mas não necessariamente em relação aos dois, ela foi questionada sobre o que significa para ela um lar. Ela disse que não é uma casa em si, que não é um espaço em si, mas sim com quem você está. As pessoas com quem você está é que transformam qualquer lugar em um lar. Ela revelou também que tem o desejo de ser mãe, mas ela deixou claro que o mais importante é isso acontecer com uma pessoa em que você possa confiar, dividir, e que maternidade é sim um desejo, mas isso precisa acontecer dentro de uma estrutura saudável. Em nenhum momento assim da entrevista ela parece demonstrar uma pressa, uma pressão sobre nenhuma área da vida dela. As coisas estão fluindo de forma naturalmente.
Ela parece também estar bem consciente sobre o tempo, as escolhas dela e o que ela quer para a vida dela. No final da entrevista, ela também falou sobre alguns sonhos, o que ela quer para o futuro. Primeira coisa, ela quer fazer aulas de canto e também aprender novos idiomas. Disse que tem muita vontade de cantar e que a música traz leveza para a vida dela. Já em relação aos idiomas, ela diz que esse é um desejo antigo dela, até porque ela quer focar na carreira internacional, porque ela tem uma base de fãs muito grande, fãs estrangeiros, mas para isso acontecer, ela precisa de tempo para se dedicar aos estudos, aos idiomas. Eu amei conhecer um pouquinho mais sobre a Salam através dela. Me conte aqui o que vocês acharam sobre tudo isso. Deixe a contribuição com o vídeo e vejo vocês no próximo. Um beijo, fiquem com Deus, uma excelente semana para todas nós. Não, um excelente final de semana. Hoje é sexta-feira. Beijos e tchau!